Atos 2, 42. Esse texto é uma narrativa de como aquela comunidade que viveu cheia do Espírito Santo, logo após a ressurreição de Jesus, vivia. Então o texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o versículo da igreja, Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Esses textos, então, descrevem aquela igreja cheia do Espírito Santo, logo após a ressurreição de Jesus. Um sonho para qualquer igreja. Me lembro que quando eu me converti e li esse relato no livro de Atos, eu procurei o meu querido pastor, reverendo Antônio Elias, e perguntei para ele: pastor, por que a igreja não vive mais assim? E o velhinho deu um sorriso, coçou a cabeça, e na verdade não tem resposta. Nós deveríamos viver assim. E acredito que depois de 2004, que começamos a viver, experimentar a realidade da célula, dos grupos pequenos, então a gente se aproximou um pouco dessa realidade aqui. A Igreja Oceânica, gente, nasceu com esse desejo de ser o mais parecida possível com a igreja narrada no livro de Atos. Ela traz desde o início, desde que a Igreja Oceânica foi organizada em 2000, claro que um pouco antes disso já, o desejo de ser uma igreja que honrasse a Deus acima de todas as coisas. Desde aquele início, com aqueles poucos irmãos que se reuniam ali, jamais houve a intenção de se fazer uma igreja famosa, reconhecida, ilustre, nem absolutamente nada parecido. Nunca houve no coração da igreja, no coração dos líderes da igreja, qualquer intenção nesse sentido. Então, gente, eu acho que essa sinceridade e essa simplicidade da igreja, ela, de certa forma, agradou o Senhor. A gente acredita que Jesus tenha ficado feliz com o surgimento da Igreja Oceânica, com a maneira como o coração dos líderes se colocou diante dele. A gente pode ver isso, porque desde aquele início, a mesma coisa aconteceu. Dia a dia, a mesma coisa aconteceu que na Igreja do Novo Testamento. Dia a dia, o Senhor nos acrescentou aqueles que iam sendo salvos. E assim, a igreja, por mais de uma década, cresceu com profunda alegria no coração, paz, e nunca tivemos até então nenhum problema grave ou muito significativo. Então, o objetivo da igreja, a intenção da igreja, o desejo do coração da igreja era viver para o Senhor, era agradar o Senhor. Então, gente, isso acabou, de alguma maneira, nos tornando
de fato famosos, não na mídia, mas no inferno. Porque Satanás começou a ficar incomodado com uma igreja que buscava o Senhor dessa maneira, com uma igreja que tinha essa intenção no coração, uma igreja que tem como foco dinheiro, fama, poder. Ela pode ter de tudo, menos a presença de Deus ali. E essa igreja, infelizmente, não incomoda Satanás, pelo contrário, em boa parte dessas, é Satanás que reina e que é adorado. Mas quando buscamos a Deus com sinceridade de coração, com simplicidade de coração, então nós começamos a incomodar o inimigo. Se você já entrou numa delegacia, você deve ter visto aqueles desenhos ou fotos escrito embaixo: procurado, recompensas. Gente, eu acredito que cartazes semelhantes a esses, com nossas fotos, foi espalhada lá no inferno, porque nós nos tornamos crentes incômodos para o chifrudo. Então, o que aconteceu? Gente, o inimigo, ele acompanhou o nosso crescimento e ele nos estudou por anos, até que em 2013 ele armou um grande e quase devastador ataque sobre nós. Demos brecha e aconteceu. Bem, e agora? Gente, nós podemos passar o resto das nossas vidas nos lamentando por termos sido alvo de tão grande ataque. Nós possamos passar o resto de nossas vidas ressentidos porque fomos feridos, sofremos, choramos. Podemos passar o resto de nossas vidas desanimados porque fomos decepcionados. Ou podemos tomar uma atitude e nos portar de uma maneira diferente. Nós precisamos entender que estamos de fato em guerra. Quando o apóstolo Paulo falou em Efésios que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades que habitam as regiões espirituais, as regiões celestiais. Gente, guerra é guerra. E o apóstolo Paulo, ele não estava se referindo apenas a algum tipo de analogia, não era apenas alguma ilustração, mas é verdade, existe uma intensa luta das forças das trevas contra a igreja de Jesus. Nós estamos em luta. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, como o apóstolo Paulo ensinou em Efésios, não é contra as pessoas, mas é contra as forças espirituais do mal. Nós precisamos entender que não faz sentido nós entrarmos numa guerra achando que só o exército do inimigo terá baixas. Nenhum soldado normal, maduro, consciente, entra numa batalha achando que só do outro lado haverá baixas. Guerra é guerra. A gente vai arrasar o exército inimigo. Agora, na guerra, gente, alguns dos nossos lados vão se machucar, vão se ferir. Nós precisamos entender que Jesus nunca disse que estaríamos isentos desse tipo de ataque. E Ele espera que nós amadureçamos com tudo que sofremos. A gente precisa entender que Jesus espera uma reação da nossa parte, limpando o nosso coração, removendo mágoa e tristeza, desconfiança, nos libertando, de forma que a gente não tenha que viver o resto de nossas vidas arrastando correntes,
temos que entender que todo aquele que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, não é digno de Jesus. Mas que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem e seguem em frente. A gente precisa entender que Deus permitiu que seus servos mais fiéis, nós vemos isso na Bíblia, fossem expostos a cruéis ataques de Satanás, para que, com isso, eles, os servos fiéis, glorificassem ainda mais ao Senhor. A gente precisa entender que a gente não perde uma guerra quando a gente perde uma batalha. A gente perde a guerra quando a gente desiste de lutar. A gente precisa entender que os momentos, e aí eu falo em todos os momentos da história da igreja, os momentos em que a igreja esteve mais cheia do Espírito Santo, foram os momentos em que a igreja esteve mais unida, como um só coração, uma só mente, uma só alma. A gente tem que entender que Deus se mantém constante. Deus não mudou do ano 2000 para o ano de 2013, para o ano de 2015. Deus se mantém constante ao longo das eras. Seu amor nunca muda. Deus nunca falha. Suas misericórdias continuam se renovando sobre nós a cada manhã. E Deus ainda nos ama. Fala para a pessoa do seu lado: Deus ainda te ama. Deus ainda te ama como amava no início. Eu não sei explicar por que Deus te ama, porque eu não tenho a menor ideia do porquê Ele me ama, mas a Bíblia diz que Ele nos ama. E por todas essas razões e motivos, gente, a gente precisa retomar o caminho, juntos, aprendendo com os erros do passado, para não os repetirmos, e, sobretudo, nos alegrando com tudo que o Senhor já fez entre nós, tudo que o Senhor tem feito entre nós, e com a certeza de que coisas ainda muito maiores e melhores Ele vai fazer entre nós e através de nós. Há poucos meses atrás, algumas semanas atrás, nós tivemos uma reunião com alguns jovens da igreja. E ali eu fiz a seguinte colocação: o que atraía as pessoas, os jovens, para o sal e sol, não eram as luzes, porque no início não haviam luzes e os jovens já eram atraídos. O que atraía os jovens no sal e sol não era o som, porque no início o som era muito precário, mas já eram atraídos jovens àquela reunião e àquele grupo. O que atraía não era um ambiente adequado, propício, planejado, porque na verdade nunca houve, até hoje é precário, mas já atraía jovens. Então, o que fazia o sal e sol atraente? Era um grupo de jovens que se dispuseram a amar o Senhor sobre todas as coisas e que assumiram um compromisso sério, profundo com Jesus e com o ministério do Sal Sol. Isso aqui é atraente. Eu lembro, por exemplo, de alguns jovens, em especial a banda, que eles começavam a jejuar muitas vezes na sexta noite e só entregavam o jejum depois da reunião do Sal e Sol no sábado, jejum mesmo, de não comer, de passar o dia em oração. Isso é que faz um grupo ser diferente e atraente. As pessoas que se aproximavam, elas viam que ali de fato havia algo novo,
que elas não estavam acostumadas a ver. A própria igreja oceânica, lá no início do Engenho do Mato, início muito difícil, a igreja era um lugar, gente, quase inacessível, né, Carlito? Para você chegar lá, gente, era aquela ladeirinha que quando chovia você tinha que subir atolando o pé até quase o joelho, um lamaçal profundo. Para vocês terem uma ideia, tinha gente que preferia ir de cavalo para a igreja do que ir de carro, porque chegava mais fácil, é verdade. Lembra, Carlito, gente que chegava lá, amarrava o cavalo, né, entrava e assistia o culto. Então assim, não tinha asfalto, se chovesse era uma tragédia. Inclusive eu não gostei da gracinha do pastor, meu amigo, que foi na igreja, falou, me perdoe porque eu não vou entrar aqui com o pé sujo de lama, mas, gente, a origem da igreja foi com o pé sujo de lama, isso não nos incomoda absolutamente nada, nada, né? A gente nunca quis um tapete vermelho ou algo desse tipo. A igreja, desde o seu início, ela nunca foi uma igreja conhecida, famosa ou qualquer coisa nesse sentido, graças a Deus. Então era um culto simples, com poucas pessoas, mas desde o princípio havia ali a perceptível presença de Jesus. Isso atraía gente de diversos lugares. Aí é verdade, tinha gente que saía de alguns lugares do Rio de Janeiro para assistir o culto do oceano com o pé sujo de barro, porque percebia alguma coisa diferente ali. Então, gente, a Oceânica nunca teve atrativos como conforto, luxo, bajulação ou coisas do gênero. As pessoas nunca foram atraídas ali por estratégias humanas, porque a verdade é que nós nunca tivemos estratégia. Eu acho que isso é que faz a igreja oceânica atraente. Vou até retirar, acho não. Isso é o que faz a igreja oceânica atraente. A perceptível presença de Jesus entre nós e em nossas vidas. Não é o som, não são as luzes, o ambiente confortável, mas é a presença de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37? Ezequiel 37, eu queria ler com vocês a partir do verso 1, e é um texto já muito conhecido. É a visão de um vale de ossos secos. E o texto diz assim, Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito,
e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Amém. Amém, gente? Amém. Perceberam o que aconteceu aqui? Aquele era o outrora poderoso exército de Israel, o temido exército de Israel, o exército que com um simples som de trombeta causava terror àqueles que a ouviam, o exército que simplesmente com a sua presença não precisava sequer lutar, guerrear, porque o Senhor guerreava por Israel. Era um exército poderosíssimo, temível, imbatível. Não havia oponente para ele, não havia adversário que ousasse enfrentar Israel de igual para igual. E de repente esse exército foi destruído, morreu, seus ossos se secaram. Mas, gente, isso não estava alheio aos olhos do Senhor. Enquanto o exército sofria aqui na terra, Deus sofria lá no céu. E o Senhor, compadecido com a dor do seu povo, manda então a profecia e diz: olha, esse vale de ossos secos, ele representa o meu povo Israel. Eu não vou deixá-los secos para sempre. Eu vou operar algo especial, maravilhoso, tremendo, algo que só o Senhor pode realizar. E tudo começou quando o Senhor diz: profetiza esses ossos e diz a eles: ouçam a palavra do Senhor. E Deus envia a sua palavra e faz com que eles revivam, renasçam, ressuscitem e voltem a ser um grande e poderoso exército. Minha gente, vocês creem que isso pode acontecer conosco? Vocês creem que Deus de fato não mudou ao longo das eras? Meus irmãos, aquele que tem poder para ressuscitar os mortos, ele tem poder para reverter toda e qualquer situação. Porventura existe algo que seja mais irreversível do que a morte? Pois bastou uma palavra e Lázaro, que já cheirava mal, saiu do túmulo e voltou à vida. Gente, vocês creem que Deus ainda quer usá-los? Deus ainda quer nos usar como instrumento de glória, talvez de uma maneira ainda mais poderosa do que jamais usou? Vocês creem? Gente, vocês creem? Vejam, não são as luzes, a fumaça, o som, as estratégias que atrairão ninguém, que farão diferença, que realizarão a obra de Deus, mas é o mover do seu Espírito entre nós, é o desejo de termos o Senhor como o principal rei de nossas vidas, é fazê-lo reinar de fato em nossos corações, tomar o controle total, ir à frente. Me lembro
e citei nessa reunião com jovens que tivemos, como eu disse, algumas semanas, uma declaração de John Wesley. John Wesley, ele orou publicamente, pedindo ao Senhor o seguinte: Senhor, dá-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Gente, Jesus com 12 homens mudou a história completamente do mundo, toda a história da humanidade. John Wesley, é John Wesley, não é Jesus. Ele pede 100 homens, e a história registra que houve lugares por onde John Wesley andou, pregou, que 100 anos depois ainda não havia nenhum bar vendendo bebida alcoólica, nenhuma boate, porque a influência de John Wesley foi tão grande que aquilo permaneceu, depois da sua vida, por mais um século pelo menos. Foi essa disposição de John Wesley, e alguns dos homens, eu não sei quantos ele de fato conseguiu diante de Deus, mas John Wesley com alguns homens, que criou um movimento tão forte, influente, decisivo, que ficou conhecido para nós hoje como a Igreja Metodista, que alcançou praticamente a imensa maioria dos países do mundo. Então, gente, a gente observa pela história que o Espírito, ele vem em ondas. O mover do Espírito, ele vem em ondas. Os avivamentos, eles vêm em ondas. Nós não podemos provocar uma onda espiritual. Nós não podemos provocar por nós um avivamento, mas nós podemos perceber que a onda está passando, nos colocarmos e pegarmos essa onda. Foi isso que esses homens de Deus fizeram ao longo de toda a história. E é esse, irmãos, o desafio que eu quero lançar para a igreja dessa manhã. A onda do Espírito, o mover de Deus, esse prenúncio de avivamento, ele já está acontecendo de novo entre nós. Então agora, gente, nós não podemos deixar essa onda passar mais. Então a gente precisa assumir um compromisso. E eu quero fazer para a igreja, quero propor à igreja, mesmo compromisso que nós assumimos com alguns jovens, como eu disse, algumas semanas e meses atrás. Qual é o compromisso? Se você quiser anotar aí, pode pegar lápis, papel, ou seu note, ou seu celular, e anotar o compromisso que nós vamos propor. Primeiro, assuma o compromisso de voltar a levar a sua vida devocional a sério. Leve a sua vida devocional a sério. Vamos levar nossas vidas devocionais a sério. Gente, para você ser um crente maduro e cheio do Espírito Santo, não tem mistério, não tem novidade. Você não precisa ficar correndo atrás de modismos ou congressos mirabolantes. O segredo é simples. Leia a sua Bíblia todos os dias. Mas leia para que você tenha uma experiência espiritual com a leitura da sua Bíblia. O que isso quer dizer? Eu não sei se vocês lembram que o pastor Jonatas ontem à noite falou. A Bíblia é o sussurro de Deus nos nossos ouvidos. Quando você começa a ler, Deus em algum momento vai lhe falar. Deus vai lhe falar. Você precisa fazer uma leitura sistemática da Bíblia. Não é apenas você abrir como que
um horóscopo que você tira a sorte ou algo assim, mas você precisa fazer uma leitura sistemática da Bíblia, que é isso que vai lhe sustentar. Tem pessoas com um argumento muito fajuto e fraco que dizem assim: por que eu deveria ler tanto a Bíblia? Eu não consigo me lembrar o que eu li anteontem. Mas eu pergunto: você lembra o que você almoçou anteontem? Você lembra o que você jantou anteontem? Você também não lembra. Mas se você está vivo hoje e saudável, é porque você almoçou e jantou anteontem. Você não lembra o que comeu, mas você está firme, saudável, porque você fez o que tinha que fazer. Se você quer que a sua alma se mantenha firme e saudável, você precisa alimentá-la diariamente. Não pare, todos os dias. Um compromisso que nós precisamos levar a sério diante de Deus. Como eu disse, esse era um assunto que não havia a menor necessidade de explicar à igreja se nós estivéssemos vivendo hoje há 30, 40 anos atrás. Era óbvio. Toda a igreja tinha consciência absoluta de que sem a palavra de Deus e sem a oração diariamente, ninguém subsiste, ninguém consegue sobreviver na vida cristã. Então, é o primeiro compromisso. Volte a levar a sério a sua vida devocional. Segundo compromisso, você precisa entender e assumir essa responsabilidade de que a Oceânica não é a igreja que você frequenta. Oceânica é a sua missão. Fale para a pessoa do seu lado: a Oceânica é a sua missão. A Oceânica é a sua missão. Ela é a sua missão. Você não pode ver a Oceânica simplesmente como a igreja que frequenta, mas a Oceânica é a sua missão. Você tem responsabilidade para com ela também. Bom, vamos em frente aqui. A Oceânica é também a sua base missionária. No retiro de 2007, se não me engano, retiro de 2010, nós falamos, explicamos, nós desconstruímos a ideia de que os missionários cristãos são aqueles que vão para a África, para a tribo indígena ou para uma missão urbana numa favela. Você é um missionário. Quem que falou que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor? Essa citação é de quem? Spurgeon, Charles Spurgeon. Pensei que era de uma outra pessoa, mas Charles Spurgeon. Então, gente, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o meio da floresta ou para a favela, se Deus não lhe chamar para isso. Mas você tem que cumprir a missão que Ele lhe deu. E a sua missão é você viver o Evangelho aonde Ele lhe plantou. Qual é a importância de você saber isso? Quando você acordar na segunda-feira de manhã, você não vai acordar com um peso sobre a sua cabeça, achando que você está indo cumprir uma parte da sua vida que é secular, mundana, que não tem nada a ver com Deus, mas que você é obrigado a fazer porque você precisa ganhar dinheiro e você precisa se sustentar. Isso é uma ideia falsa que surgiu no meio da igreja de 2 séculos para cá. Mas a igreja sempre entendeu e viveu essa realidade. Uma dona de casa, lavando louça, arrumando a caminha do filhinho em casa, aos olhos de Deus, ela é tão preciosa, tão importante, quanto o pastor que preparou um bom sermão, pregou um sermão, entre aspas, ungido, no domingo à noite. A senhora que cuida da sua casinha direitinho, ela é tão importante aos olhos de Deus quanto o missionário que foi para a África. O empresário que vive o Evangelho na missão que o Senhor lhe deu ali, de administrar uma empresa, ele é tão importante quanto o missionário que foi para a tribo indígena. Então veja,
esses missionários, todos, precisam de uma base missionária, que lhe dê sustento, que lhe dê apoio, que cuide dele, de seus corações. Vocês são missionários, nós somos missionários da Igreja Oceânica, e a Igreja Oceânica é a nossa base de envio. Por isso, a gente não pode tratar essa comunidade... Quem? Ana Bibi, por favor, socorro. Desculpe, gente, mas é uma emergência. Beleza. Obrigado, Ana. Valeu, guerreiro. Então, gente, a Igreja Oceânica não pode ser visto simplesmente como uma igreja. Gente, olha aqui, ó. Deixa que a Ana vá olhar lá. Tenho certeza que a Ana gostaria de estar olhando aqui, mas ela é obrigada a olhar lá. Você que não precisa olhar lá, então olha para aqui. Também não vai ajudar? Então olha para aqui. Nós não podemos olhar para a Igreja Oceânica simplesmente como um lugar que nós frequentamos, reuniões que nós frequentamos. Mas a Igreja Oceânica é essa base aonde nós nos reciclamos, aonde recebemos alimento, aonde nós recebemos munição e ânimo para prosseguir. Terceiro compromisso: ore diariamente pela Igreja Oceânica. Ela precisa de oração, ela se sustenta com oração. Ela precisa desesperadamente de oração. Então, gente, nós na Igreja Oceânica entendemos que todas as nossas batalhas, elas são definidas antes que a gente chegue lá no campo onde nós vamos guerrear. As nossas lutas, as nossas batalhas, elas são ganhas antes que elas são ganhas ou perdidas, na verdade elas são definidas, antes que a gente chegue lá no fronte. Por quê? As nossas batalhas se definem no altar da oração. É ali que nós ganhamos ou perdemos. Sabe por quê? Você vai para o campo de batalha. Então é o seguinte, pode vir um exército numeroso e poderoso lá do outro lado. Aí o que eu vou fazer? Eu me ajoelho, começo a orar, e aí eu clamo, suplico, imploro, para que Deus confirme que aquela luta é para mim mesmo. Aí Deus falou que é. Aí eu falo assim: Senhor, então só vou se o Senhor for comigo. Aí Deus: então pode ir, meu filho, que eu estou do seu lado. Aí, gente, é o seguinte, eu com Deus, eu sou maioria contra qualquer exército que venha. Você com Deus é maioria contra qualquer um. Então não importa o poderio que vem do outro lado, não importa o número de guerreiros que venham do outro lado. Um com Deus é maioria, e uma maioria esmagadora em toda qualquer guerra. Nós definimos as nossas batalhas no altar da oração. Então nós precisamos de oração intensa, constante, permanente. Não deixe de orar diariamente pela sua igreja. 4, assuma o compromisso de ser assíduo nas células e nas reuniões. Seja assíduo nas células e nas reuniões. Você pode até ser do tipo de pessoa introspectiva que não gosta de falar, mas a sua presença já é abençoadora. Se a sua presença na célula, se você faz uma autoanálise e você mesmo constata: poxa, eu não sou tão bênção como eu deveria, sua autoanálise, eu posso lhe afirmar que a sua ausência, com certeza, fará um mal muito maior. Não deixe de frequentar a sua célula e não deixe de frequentar a reunião compatível a você. Todos têm que ir dos cultos de domingo na celebração. É dali que emana a voz profética, é dali que emana a direção de Deus para a gente. Ali tudo isso acontece com muito temor a Deus. Os jovens, o que pode haver sábado à noite mais importante do que a reunião do Gol? O conselho da igreja, há muitos anos atrás, decidiu que não autorizaria ninguém, nenhum casamento no sábado à noite na igreja, nenhuma festa de aniversário sábado à noite na igreja,
para que a reunião do gol não precisasse ser alterada, não deixasse de haver. Não existe nada mais importante para um jovem do que estar presente sábado na sua reunião. 5, quinto compromisso, seja pontual. É maravilhoso quando a gente consegue começar o culto com toda a igreja presente. É importante. Falta de pontualidade, gente, é um mal nacional horrível. E a gente precisa banir esse mal do nosso comportamento. 6, volte a participar ativamente das redes sociais, vendo a rede social como uma ferramenta para expandir o reino de Deus e proclamar a sua glória. As redes sociais, elas não são um mal em si. Na verdade, as redes sociais, elas não trazem nenhum valor moral intrínseco. Elas não são nem mais, nem boas, como uma faca. Uma faca é boa ou é má? Se você usar para passar manteiga no pão, ela é boa. Se você usar para matar uma pessoa, ela é má. A rede social é assim. Se você a usa para expandir o reino de Deus, para proclamar a glória de Deus, para divulgar aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que Deus tem falado na igreja, para promover a unidade da igreja, então ela é boa. Se você usa a rede social para, sei lá, espalhar fofoca ou assuntos triviais, gente, realmente ela não tem importância. Em alguns casos ela pode ser extremamente negativa. 7º compromisso. Não forme panelinhas. E nisso a célula é um problema. Não forme panelinhas, mas vamos cumprir a lei dos 10 minutos. O que é a lei dos 10 minutos? Nós temos um acordo, vamos renovar o nosso acordo aqui, com aqueles que concordarem, quiserem, de, terminado os cultos, durante 10 minutos, nós não vamos falar com ninguém que nós conhecemos. Porque, gente, é natural, não é verdade? Aquele irmão é meu amigo. Então, terminou o culto, eu quero botar a conversa em dia com meu irmão. Só que nós muitas vezes não percebemos, mas tem pessoas que nos visitam que se sentem colocadas de lado. Tem pessoas que comentam que as panelinhas das igrejas, elas são quase, como é que é? Impenetráveis, era essa palavra, obrigado, gente. Elas são quase impenetráveis, né? E é verdade. A gente, às vezes, ouve comentários de pessoas assim, visita a igreja tal, ela já foi a 2, 3 reuniões, nenhuma única pessoa da igreja foi falar com ela, perguntar o nome, quem é ela, de onde ela veio, se precisa de alguma coisa. Gente, isso é o fim do mundo. A igreja não pode ser assim. Lute contra o seu próprio coração para não formar essas terríveis panelinhas. Mas vamos assumir o compromisso. Depois do culto, 10 minutos, gente, só 10 minutos. Isso passa assim num estalar de dedos, num piscar de olhos. Terminados os 10 minutos, aí você passa o resto da noite conversando com seus amigos e com quem você quiser. Mas é importante nós tomarmos essa atitude e essa decisão. Isso não deve ser visto, gente, assim como uma lei, né? Agora vai ter gente que vai ficar te olhando para cobrar. Não é isso. Mas isso é algo que a gente precisa aprender a fazer por amor às outras pessoas, por pessoas que talvez estejam ali sós. Vou falar uma situação para vocês. Teve uma certa pessoa que entrou na igreja assim com uma cara meio feia, ficou alguns instantes, 1 minuto, 2 minutos, e saiu com a mesma cara emburrada que entrou. De imediato, a pessoa que estava na porta julgou: o que esse cara vai fazer aqui dentro? Entra aqui com cara feia, sai com cara feia,
Pô, talvez seja até um ladrão que está vendo alguma coisa aqui para roubar. Mas graças a Deus, o irmão foi atrás. E aí o irmão foi atrás e perguntou: primeira vez que você vem, você precisa de alguma coisa? O cara falou: olha, a minha mãe acabou de morrer, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, não sei quem procurar. Percebe o que pode estar acontecendo com gente do nosso lado? E a gente não sabe, a gente não pergunta, a gente está fechado na nossa panelinha, a gente está fechado nos assuntos que são do nosso interesse. Então, gente, vamos assumir isso, não como uma lei, ninguém vai te fiscalizar, é óbvio, isso seria ridículo, mas por amor às outras pessoas. Fique atento àqueles que você não conhece. Eu me sinto muito desconfortável e mal de cruzar com pessoas que eu nunca vi na vida. Eu tenho essa sensação. A igreja está crescendo, graças a Deus tem que crescer e vai continuar crescendo enquanto o Senhor quiser e da maneira que Ele quiser, mas eu me sinto desconfortável. Eu sei que vai terminar o retiro, eu vou olhar para alguns, vou falar assim: gente, essa pessoa estava esses 4 dias aqui conosco, eu não vi, né? Não reparei. Então isso é muito ruim e a gente precisa estar atento para acabar com isso no que tiver ao nosso alcance. 8º compromisso, é o penúltimo, já estamos acabando. 8º compromisso, gente, vamos tomar a séria decisão de não participar de fofocas nem de maledicência. Esse é um compromisso que todos os membros da Oceânica assumem no momento em que são recebidos. Já está escrito lá: eu me comprometo a não participar de fofoca, maledicência, etc. Gente, nós temos que levar isso a sério. As fofocas e a maledicência, elas são as armas mais destruidoras de Satanás. Fica atento. Provavelmente, próximo domingo, eu vou falar na igreja sobre como nos mantermos cheios do Espírito. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito. Pô, aí vem a quinta, vem a sexta. Como é que vai estar o trabalho? Como é que vão estar as coisas em casa? E aí parece que começa assim, um furinho aqui, o Espírito começa a fluir. Outro furinho acolá, mais Espírito indo embora. Como fazer para nos mantermos cheios do Espírito Santo? Gente, uma das orientações bíblicas é você fugir desse palavreado maldito, palavrões, palavras torpes e, obviamente, fofocas, maledicência. Se existe algo que suga as suas energias espirituais, sem que você perceba, é a maledicência e a fofoca. Algo que abate você, tira o ânimo, faz com que você fique prostrado, desanimado, é você participar de fofocas e maledicência. Então, gente, a gente precisa assumir o compromisso de levar isso a sério. Eu não quero ouvir fofoca, não quero ouvir maledicência. Se há algo que eu posso resolver, então eu vou resolver. É algo que foge ao meu controle, vamos falar direto com o pastor. E o pastor vai cuidar do caso. E nós temos o compromisso de só ouvirmos queixas se tivermos liberdade de agir segundo aquilo que cremos que o Senhor assim nos orientará. Nós não ouvimos, nos recusamos a ouvir qualquer tipo de acusação a qualquer pessoa, se antes a acusação for precedida com: eu vou contar, mas você precisa se comprometer a não falar nada para ninguém. Não me comprometo. Nós não nos comprometemos com isso. E você também não devia se comprometer com isso. Uma vez nós tivemos um problema de uma líder de célula que adoeceu porque caiu nessa armadilha do diabo. Ela assumiu um compromisso, a pessoa falou para ela: vou lhe contar uma coisa, você não pode compartilhar com ninguém. Gente, aí veio aquela monstruosidade, e aí a líder estava presa, amarrada pelo compromisso que havia feito. Ela não tinha condição de resolver, ela não sabia como ajudar e se sentia impedida pelo compromisso que assumiu de compartilhar com os pastores.
Gente, nós vimos aquela líder alegre, animada, motivada, feliz, abençoada. Ela, assim, rapidamente entrou num processo em que ela ficou triste, abatida, completamente desanimada, e você olhava para ela fisicamente, você via, ela adoeceu, alguma coisa aconteceu, e foi com muita dificuldade que um dia ela abriu o coração e a gente conseguiu ajudá-la e tratá-la. Não participe de fofoca, não assuma esse tipo de compromisso. Finalmente, 9º e último compromisso: depois de tratar o seu próprio coração, seja instrumento de cura nas mãos de Deus para alcançar outros. Pode ser que a gente ainda não esteja pronto para já assumir a responsabilidade de tratar de outros, que se nós não tivermos cuidado, eles vão enfermar o nosso coração, eles vão nos contaminar, vão nos envenenar espiritualmente. Essas pessoas têm que ser tratadas, têm que ser alcançadas. Mas primeiro, eu preciso tratar do meu próprio coração. Só depois que eu estiver razoavelmente tratado, em paz, as mágoas extirpadas, aí eu vou poder ajudar os outros. Então, haja assim, trate primeiro o seu coração. Vamos tratar primeiro do nosso coração. Quando ele estiver pronto, aí agora eu quero ser instrumento de cura nas mãos de Deus. Gente, a gente poderia terminar agora dizendo: quem quer assumir o compromisso, vem à frente, se ajoelhe, vamos orar. Mas esse compromisso, ele não é instantâneo. É algo que a gente vai levar, vai pensar, vai entrar em crise, vai perguntar se deve, achar que não vai conseguir, todo esse conflito. Não é vindo à frente que você resolverá todos os seus problemas, mas você precisa no seu coração assumir isso, para que a sua vida mude daqui para frente, para que você passe a viver de uma maneira muito mais feliz, para que você pare de arrastar essas correntes do passado, para que você tire do seu coração essa coisa ruim. Você sabe que te incomoda, de desconfiar da liderança da igreja, desconfiar dos outros, achar que estão tramando contra você. Vamos acabar com isso, gente, de uma vez por todas. Vamos voltar a caminhar como uma igreja que cresce em paz, feliz, unida, sem dar mais brecha para o inimigo. Vamos em frente, gente, cumprir a missão e o chamado que o Senhor nos deu. Vamos terminar orando então, gente? Se você estiver disposto a assumir esse compromisso, assuma no seu coração aí diante de Deus. É um compromisso seu com Deus. Haja assim, e você verá como vai ficar muito mais leve para você, como aquela alegria perdida voltará ao seu coração, como você vai andar leve, feliz e abençoado. Senhor, queremos colocar essas questões que foram levantadas hoje aqui na Tua presença. Existem coisas que de fato vão muito além de apenas uma disciplina pessoal e de uma decisão individual. São coisas que precisam da ação do Teu Espírito. Ou o Teu Espírito opera em nós, ou nós sabemos, não conseguiremos. Então vem, Senhor, e ajuda-nos a assumir esse compromisso e a cumpri-lo de maneira séria, verdadeira, constante, permanente. Permita que nos próximos meses, Senhor, nós já venhamos a perceber em nossos corações, em nossas vidas, a mudança, os frutos brotando, Senhor. O Senhor alegre, feliz, com um povo que não deseja nada além do Senhor e que não teme nada além do nosso Deus e que abomina o pecado, que não deseja mais cair em coisas que caiu anteriormente. Então, ajuda-nos assim, Senhor, segura em nossas mãos, dá-nos a Tua bênção, Senhor, e mantenha as Tuas mãos estendidas sobre nós. Pedimos assim, Senhor, incomoda-nos, para que nós
nos lembremos dessa proposta que cremos vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.